amores, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui no meu cantinho onde eu trabalho porque a gente vai falar sobre profissão. Eu fiz questão de colocar aqui no nosso estúdio, no nosso cenário, as coisas que eu uso pra trabalhar. Então tá meu planner, meu computador, minhas canetas, tudo direitinho aqui. Porque hoje eu vou falar com vocês sobre desenvolvimento profissional. Eu vou dar um passo a passo de como que eu fiz pra me tornar a profissional que eu desejo, né, que eu desejava e que agora eu sou essa profissional. E claro, né, ainda sigo esses passos aí pra poder ir melhorando e me tornando uma profissional cada dia melhor, porque é aquela coisa, né? É importante que a gente seja grata pelo nosso crescimento e tudo mais, mas também é importante que a gente nunca esteja satisfeito, né, de uma forma boa de dizer, de uma maneira interessante de olhar para o nosso crescimento e pensar, posso um pouquinho mais, e tá sempre ali em evolução. Então eu trouxe aqui pra vocês 10 passos, anotei aqui, então eu vou dando uma olhadinha aqui, porque afinal são 10 passos, pra você poder seguir aí e se desenvolver profissionalmente. Bom, o passo número 1 é ter objetivo, né? Eu sempre falo sobre isso, vocês estão cansados de escutar, mas é pra ver se entra aí na cabecinha de vocês e vocês entendam de uma vez por todas que é importante a gente ter um objetivo. Então, por exemplo, quando eu voltei do meu intercâmbio, todo mundo sabe, né, que eu fiz intercâmbio, fiz nos Estados Unidos, fiquei um ano fora do Brasil e eu fui pro meu intercâmbio logo depois de formada. Eu formei, minha formatura foi, sei lá, 18 a 19 de julho, que inclusive é meu aniversário. E uma semana depois eu já estava embarcando pro meu intercâmbio. Então eu não tive experiência profissional como psicóloga, né, a não ser os estágios. Depois de formada, aí já embarquei e fiquei um ano morando fora. E durante esse período aí eu fui criando os meus objetivos para quando eu voltasse pro Brasil. E eu decidi que eu queria ser psicóloga clínica, né? Trabalhar em clínica. E aí, com toda essa questão da pandemia, quando eu voltei pro Brasil, as coisas mudaram e aí eu vou falar um pouco melhor sobre isso. Mas o importante aqui é que quando eu tava lá nos Estados Unidos, curtindo, né? Tendo o meu ano ali de autoconhecimento, viagens e tal, eu já tinha um objetivo de que quando eu fosse voltar pro Brasil, eu ia fazer atendimento clínico, eu ia me tornar uma psicóloga clínica. E eu sabia que para isso eu ia percorrer alguns caminhos até chegar. Vocês vão entender melhor durante esse período aí que a gente estiver conversando esse vídeo. E uma coisa que é importante dizer também é que o seu objetivo ele pode mudar. Então não precisa ficar assim 100% atrelado ao teu objetivo com medo de fazer uma escolha e dela mudar ao longo do caminho, porque é normal, né? Além de você mudar, os teus objetivos também vão mudar. Então vocês precisam estar sempre em sintonia. Tanto você quanto o teu objetivo. Ó, a segunda coisa é criar hábitos que te levem até o teu grande objetivo. Isso é outra coisa também que eu tô sempre falando, mas foi muito importante pra mim, porque quando eu cheguei no Brasil, eu tava bem perdida, né? Afinal, era tudo muito diferente. A minha rotina, os meus hábitos lá nos Estados Unidos eram totalmente diferentes do que os que eu criei aqui no Brasil. E quando eu comecei a voltar, né, pra minha rotina profissional de trabalhar, estudar e tal, me desenvolver pra estar sempre me tornando uma profissional melhor, eu percebi que eu precisava fazer coisas diferentes. Por exemplo, eu introduzi a leitura de uma vez por todas na minha rotina. Eu introduzi também atividade física. Isso é uma coisa que eu já tinha lá nos Estados Unidos, mas que eu melhorei aqui. Porque eu acredito que isso é uma coisa que me dá mais energia. E outras coisas também. Então eu fui criando hábitos para eu me tornar a profissional que eu desejava. Outra coisa também foi que quando eu voltei pro Brasil, para quem não sabe, eu criei o Instagram que eu tenho hoje pra gente falar sobre o meu intercâmbio, pra contar como é que foi a minha experiência, né, e como é que era a minha vida lá. E quando eu voltei pro Brasil, eu fiquei um tempão sem postar porque eu não via mais por que postar, né? Eu falava de algumas coisas do meu pós-intercâmbio, mas eu não achava eu não tinha mais interesse. E quando eu decidi usar o meu Instagram pra falar sobre a minha profissão, mesmo que às vezes eu tivesse preguiça e tudo mais, eu comecei a tomar aquilo ali como meu trabalho. E eu comecei a postar sem parar. Às vezes a gente aumenta o nível, né, de post, a quantidade, mas eu nunca parei. Às vezes a gente abaixa, mas eu nunca parei. Então eu comecei a tomar o Instagram como um hábito também, todos os dias postar conteúdo, e isso me ajudou muito. Vocês já sabem aí a maioria, mas eu também vou explicar um pouquinho o porquê. Outras diquinhas que eu tenho de hábitos que vocês podem aí utilizar para poder ajudar vocês nessa caminhada e em busca do seu objetivo é ouvir podcasts interessantes para sua área profissional, também assistir vídeos no YouTube ou aqui mesmo no Instagram,
Comprar cursos online é uma coisa que hoje em dia tá muito em alta e que ajuda pra caramba. Acompanhar pessoas do seu ramo profissional aqui no Instagram e ver as novidades, tá sempre olhando, né, as notícias de acordo com a sua área profissional. Isso tudo são hábitos que vão te ajudar a se tornar uma pessoa melhor e também a fazer você aproveitar melhor o teu caminho, porque, né, mais importante que você chegar no teu objetivo final é você aproveitar a tua caminhada. O terceiro passo que você precisa seguir é ser grata todos os dias, nos perrengues, nas coisas boas, ser grata. Eu tenho uma coisa que eu amo fazer, que é a minha cartinha. Eu amo escrever, né? E esse é um outro hábito também, eu vou falar outro hábito aqui até acabar o vídeo. Esse é outro hábito que você pode também colocar aí na sua vida, que é de escrever. E escrever sobre gratidão é uma coisa muito boa, porque isso renova as tuas energias, os teus pensamentos. Então, até mesmo, né, nas situações difíceis, seja grata, porque pode ter certeza que aquilo ali vai te ajudar e vai te ensinar sobre alguma coisa para você poder enfrentar um novo desafio adiante. O quarto passo é controlar o teu ganho financeiro, né? De modo que o dinheiro trabalhe para você e não você trabalhe pelo dinheiro. Isso também vai te tornar uma profissional melhor, porque você vai estar trabalhando porque você gosta de trabalhar, porque você tem um propósito, né, na tua profissão e não simplesmente pelo ganho financeiro. E aí é sempre importante você fazer uma organização financeira, né? Fazer o gerenciamento do que você ganha. Eu já fiz vários posts no Instagram aqui falando sobre isso, mas a ideia é que você gaste menos do que você ganha e você tem ali um percentual do teu ganho para você poder investir, né, em cursos, em lazer, em coisas que vão te ajudar a se tornar uma pessoa melhor, uma profissional melhor, incluir ali coisas que vão te ajudar no teu desenvolvimento pessoal e também uma quantiazinha ali para você poder investir de forma que você aprenda a ter sempre uma reserva de emergência, a ter sempre um dinheiro extra, a começar a também criar um fundo ali para que você possa já pensar numa aposentadoria tranquila, enfim, tudo isso aí a gente pode falar em um outro vídeo, se vocês quiserem, comenta aqui embaixo, mas simplesmente pelo fato de você gastar menos do que você ganha, já é um ótimo começo, e utilizar essa sobrinha ali para poder ir guardando e fazendo uma reservinha de emergência, que é como se fosse uma poupança ali, de uma grana que você vai poder utilizar caso alguma coisa aconteça. Sei lá, você perca o emprego que você tem, ou uma situação de emergência de saúde aconteça, e esse tipo de coisa, né? O quinto passo é ser flexível às mudanças que aparecerem ao longo do caminho. Como assim? Vamos lá, vou voltar lá na história do meu intercâmbio. Quando eu cheguei no Brasil, eu não tava produzindo muito conteúdo e tudo mais, mas aí por que eu decidi falar do meu Instagram? Né, usar meu Instagram, porque eu tava vendo que era uma forma de eu poder falar da minha profissão, né, divulgar o meu trabalho e muitas pessoas me verem de maneira gratuita. Mas eu só peguei no tranco mesmo quando a pandemia começou, porque antes da pandemia era possível, era permitido existir psicólogos online, atendendo no modelo online, mas não era uma regra, né? Não era uma coisa tão fácil assim, existiam algumas restrições ali. E esse não era o meu objetivo principal. Meu objetivo principal era trabalhar em uma clínica. E futuramente, quem sabe, abrir a minha própria clínica. Mas aí o que aconteceu? Quando eu comecei a trabalhar, quando eu recebi o meu CRP, na verdade, né, que é a minha confirmação de que eu posso atuar como psicóloga e tudo mais, eu me vi no meio ali da pandemia e falei, tá, agora é só online que a gente tá atendendo, então é agora mesmo que eu preciso do meu Instagram. E aí algumas coisas mudaram e eu precisei me adaptar ao meio. E foi muito fácil pra mim me adaptar a isso, porque, como alguns de vocês já sabem, eu já trabalhei como professora de inglês online na época do meu intercâmbio, então eu estava super habituada com essa questão do trabalho online, e para mim isso foi muito simples, mas eu precisei me adaptar ali porque eu tinha me organizado totalmente para trabalhar de maneira presencial, já tinha olhado clínica, já tinha organizado várias coisas, estava trabalhando também em um outro lugar, né? Eu trabalhei numa escola como professora bilíngue. E eu precisei me reorganizar quanto a isso para poder me adaptar à nova situação da pandemia. E eu vi muitas pessoas, né, psicólogos e outros profissionais também, que não conseguiram se adaptar à pandemia, esse modelo online, e tiveram grandes dificuldades. E aqui, gente, eu não tô falando que você tem que fazer o que for preciso para você alcançar e tal, e passar por cima dos seus valores ou das suas maiores limitações e dificuldades. Não, vai de acordo com o seu tempo. Mas tenha em mente que o mundo ele tá mudando, né, o tempo inteiro, e que você precisa acompanhar essas mudanças. Então você precisa ser flexível para que aos poucos você vai fazendo essa renovação aí e você esteja acompanhando as mudanças aí do nosso mundo. O sexto passo é ser
empática com você, com o teu crescimento, evolução, tuas dificuldades e também com as pessoas ao seu redor, principalmente se você trabalhar em equipe. Tenha paciência com as pessoas, nem todo mundo sabe aquilo que você sabe e, poxa, se você tá ali disposta, né, e no papel de educador, de ensinar, né, é porque você tem muito conteúdo e entenda que nem tudo é óbvio, tá? Cada pessoa tem sua experiência, sua vivência, seu conhecimento e coisas que pra mim são muito simples e muito óbvias, para outras pessoas não são. Então é por isso que eu sempre digo que o óbvio não existe. Então se você trabalha ensinando, né, se você tem alguma postura e alguma atuação no seu trabalho onde você precisa ensinar, seja bastante empática com essas pessoas da sua equipe e não só no momento de ensinar, mas também de dar ordens ou passar informações, qualquer coisa do tipo, e também seja empática com você mesmo, porque a gente tem muita facilidade, né, em ser empático com os outros. A maioria das pessoas, elas conseguem entender as dificuldades dos outros, mas a gente não tem muita empatia com as nossas dificuldades. Então isso é uma coisa que é muito importante. Seja empático com o teu processo, entenda que você também está em desenvolvimento, você também está aprendendo. E que é muito importante você ter paciência com você. Passo 7, você precisa estar sempre em desenvolvimento com as tuas competências comportamentais. Entender que isso é muito importante. As competências comportamentais estão muito ligadas à sua inteligência emocional. Então é saber se comportar, né? Não só em questões de habilidades. Eu trabalho, sei lá, com TI, né? Normalmente as pessoas que trabalham com TI não precisam trabalhar com muitas pessoas. É muito mais uma questão de tecnologia ali, então a equipe normalmente é mais reduzida e tudo mais. Me corrijam aí se eu estiver errado, mas é o que eu acredito. E aí essas pessoas, elas também precisam trabalhar as competências comportamentais. Talvez nesse momento, em algumas situações, as competências de habilidades, né, manuais e tecnológicas ali sejam mais importantes, mas na maioria das situações é muito importante. Na verdade, não na maioria, em todas as situações na sua vida, não só na vida profissional, mas na vida pessoal também, é muito importante que você esteja em dia com as suas competências comportamentais. Automotivação, criatividade, autorresponsabilidade, todas essas coisas se encaixam em habilidades comportamentais. Então, estude sobre, leia, né, se informe, pratique, se observe, porque isso é muito importante na vida profissional. Na pessoal também, mas a gente tá falando de profissão. Eu gosto sempre de enfatizar. 8. Passo 8, esteja antenado às novidades e mudanças do mercado. Se enquadra ali no que eu falei sobre flexibilidade, mas aqui comentando mais mesmo sobre as atualizações do seu trabalho, né? Por exemplo, quando eu recebi o meu CRP, eu não sabia ainda como é que estava essa situação do trabalho online. E aí, na hora que eu recebi o CRP e que fiquei naquele negócio... E recebi assim, né? Eu fiquei sabendo que meu CRP estava pronto, porque até hoje eu nunca recebi a carteirinha. Mas quando eu descobri que meu CRP estava pronto, que eu recebi o e-mail, não tinha falando nada sobre sobre atendimento online. E aí eu fiquei pensando, e agora, gente? Será que eu vou conseguir atender? Será que eu vou ter que esperar a pandemia acabar ou voltar aos atendimentos presenciais? Como é que é? E aí, rapidamente, eu fui pesquisar como é que estava acontecendo e fiquei de olho nas atualizações e preciso até hoje, né, estar de olho. Vendo sempre o que está acontecendo na minha área para saber o que eu posso, o que eu não posso, o que eu preciso me adaptar, o que é novidade e pra gente estar sempre assim, realmente de acordo ali com tudo que está acontecendo na nossa área e assim, principalmente na nossa área, mas é importante a gente saber o que está acontecendo no mundo pra gente também não se tornar uma pessoa alienada, né? 9º passo, fazer networking e estar sempre rodeado de pessoas que você admira. Isso é muito importante porque as pessoas que estão ao seu redor, elas vão te ajudar a ser uma pessoa melhor. Então, se você tem sempre ao seu redor pessoas positivas, que te ajudam, que te motivam, né, que acreditam no teu potencial, com certeza você vai ter uma autoconfiança mais elevada, uma autoestima mais elevada, você vai se sentir mais seguro ali para poder fazer o que você precisa fazer, para cumprir com as suas demandas e tudo mais. E além disso, o networking também, de conhecer várias pessoas de várias áreas, para você estar sempre aprendendo coisas novas, escutando, né, novidades, escutando pontos de vista diferentes. Isso é muito importante. E não acho que são só com profissionais, mas com pessoas em geral. Vou dar um exemplo pra vocês. Quando eu cheguei no Brasil, eu não tinha, né, nenhum paciente, eu não tinha meu nome ainda por aí, né? Ninguém sabia direito que eu era psicóloga, eu era simplesmente a Kayane. Mas como eu fiz um networking, digamos assim, no meu Instagram, mostrando a minha vida, né, o meu intercâmbio, o meu modo de pensar, eu falava muito das minhas dificuldades, falo até hoje, né, nos meus stories e como eu resolvia, de uma maneira muito genuína mesmo. Mas isso foi criando um networking. E o que aconteceu? Quando eu cheguei no Brasil e comecei a trabalhar como psicólogo, eu mostrei que eu estava trabalhando como psicóloga,
O que aconteceu foi maravilhoso, porque as meninas que me acompanhavam, né, no meu intercâmbio de au pair, que também faziam intercâmbio de au pair ou coisas do tipo, ou outros intercâmbios, ou que gostariam de fazer intercâmbio, elas se sentiram muito à vontade para começar a fazer terapia comigo. E isso foi muito legal, porque eu comecei a ter ali uma rede, né, de pessoas que já estavam interessadas no meu trabalho e que já estavam me acompanhando e conhecendo um pouco mais de mim, mas antes mesmo de eu me tornar uma psicóloga. Então, olha aí a importância do network. E o 10º passo, e o mais importante na minha opinião, é autoconhecimento. Você precisa estar com seu autoconhecimento sempre em dia, da maneira mais elevada possível, porque se você não se conhecer, provavelmente você não vai conseguir dar o seu melhor, né? Então, saber das suas qualidades, das suas piores características, das melhores, né? Saber das suas limitações, do que é difícil pra você. Tudo isso é importante para que você consiga utilizar isso aqui e gerenciar de forma que favoreça o teu desempenho. Então, o autoconhecimento ele é muito importante. E além disso, é importante também para você saber e tomar suas decisões de acordo com aquilo que você acredita do que é bom para você e, obviamente, ali para o teu trabalho. Então, autoconhecimento é uma coisa muito, muito, muito importante. Você precisa estar sempre trabalhando. Mas eu acredito que trabalhando todas as coisas que eu falei antes, você vai estar sim trabalhando o teu autoconhecimento, porque autoconhecimento é isso, né? Você tá sempre se observando e tentando lhe dar o seu melhor. Então, gente, isso era o que eu queria dar pra vocês de conteúdo, mostrar pra vocês. Eu fui aqui exemplificando, né, no meu desenvolvimento como psicóloga, né, na minha área de atuação. E agora me digam aí vocês, como é que é pra vocês todo esse desempenho, quais são as maiores dificuldades que vocês têm, quais são as facilidades. Se na hora que eu tava falando aqui vocês identificaram alguma coisa que já aconteceu com vocês, comenta aqui embaixo que eu adoro saber. E se vocês gostaram do vídeo e acham que esse vídeo vai poder ajudar vocês aí no desenvolvimento e no desempenho de vocês, me deixem saber, porque eu fico muito feliz de saber como que vocês estão aí utilizando o meu conteúdo para poder agregar na vida de vocês. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez e utilizem todas essas dicas e sigam esses passos para vocês se tornarem as melhores profissionais da área de vocês. Um beijo e até a próxima. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com uma pessoa que você acha que com certeza esse conteúdo vai ajudar.